No vídeo de ontem, a gente falou da importância de a gente sempre estar crescendo do ponto de vista intelectual. E claro que muitas vezes, para isso, a gente tem professores na nossa jornada. Hoje o Zor vai falar um pouquinho sobre isso, o papel dos professores, como é que isso funciona, se existe também algum risco nesse processo de a gente ter professores para nós. Eu sou Yair Alon e esse é o Zor Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Kedoshim, hoje focando nos parágrafos 46 e 47 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, o Zohar diz o seguinte, que quando você pode desenvolver o seu intelecto, digamos, sozinho, ótimo, isso é muito bom, talvez seja o melhor dos mundos, você desenvolve as suas novas ideias por si só, de uma maneira autodidata. Então, por exemplo, você vai estudar, como a gente falou no vídeo de ontem, Torá, né, espiritualidade. Você vai, investiga, pesquisa, e aí você desenvolve suas novas ideias. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, tá? E tudo bem se não for, tá? Aquilo que eu falei é o mundo ideal, mas nada impede que você tenha um professor. E aí, quando você vai ter um professor, isso pode ser muito bom, mas suscita alguns cuidados, e é disso que o Zohar vai falar. Então, o Zohar diz o seguinte, quando você tem um professor, você, por um lado, consegue chegar num nível maior do que Biná. O professor, ele já por definição, ainda que ele não esteja lá, ele vai ser uma Chokhmah. Por quê? Do jeito que o professor te passar a informação que ele tem, você vai ter insights que não são exatamente de Biná. Né? Pela natureza de Binah e Chokhmah, que eu não vou entrar aqui no detalhe técnico da coisa, você vai ter algumas intuições, algumas caídas de ficha, vamos dizer assim, que vão te fazer chegar em Chokhmah. Então, só por ter um professor, você já pode chegar num nível mais interessante do que estudando sozinho. Agora, por outro lado, você está dependendo do professor, né? E se esse professor amanhã falhar, não estiver, você pode ficar, digamos, capenga. Você está com um acessório, sabe? Um pouco da ideia da muleta. Se você anda sozinho, é melhor, mas se você não pode, você tem a muleta. E se um dia a muleta falta, como é que fica, né? Então, o Zohar usa uma metáfora que é o seguinte: quando você está estudando com um professor, você é como, um pouco como a lua recebendo a luz do sol, né? Você não está produzindo a sua luz própria como um sol, você está recebendo a luz que o sol te manda. E se esse sol, como eu falei, te mandar uma luz, né, meio problemática, defectiva, você também recebe meio problemático, como a lua na sua fase minguante ou algo assim. E pegando então aí uma esteira nesse segundo ponto, o Zohar diz que esse é um dos problemas também quando você tem um professor. Às vezes você pega um professor, ou tem que tomar um cuidado, para não pegar um professor que não é um bom professor. E aqui eu não estou falando um professor que não tenha didática. O Zohar fala de um professor no sentido malicioso mesmo, malévolo, né? Um professor que, por exemplo, não sabe do que está falando, não sabe o que está ensinando, deturpa os ensinamentos e passa isso para você. E aí esse professor, óbvio, não está fazendo nenhum bem e, pelo contrário, ele está te prejudicando. Em vez de estar te iniciando numa tradição, de estar te ensinando Torá ou Zohar, por exemplo, ele está fazendo um grande prejuízo. Em alguns casos, a gente sabe, ele pode ainda vir realmente com malícia, né, de estar tentando ter poder sobre você, te dominar com medo, te dominar através de um sistema de hierarquia, te extorquir de alguma maneira, fazer chantagem emocional, Deus nos livre. Então, às vezes, aquele professor nem é um professor também altruísta, no sentido, né, genérico do termo. Ele está ali por interesses dúbios. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem você escolhe como professor, né? Se esse professor tem ali as intenções lá não muito puras, você acaba sendo afetado, né? Por quê? De novo, você é como se fosse uma lua prendendo daquele sol. A luz que aquele professor te emanar acaba respingando em você. Aí é também um pouco daquela metáfora, o fruto nunca cai muito longe da árvore. Se aquela árvore já não é muito boa, os frutos não vão ser muito bons. Então, o Zohar diz para a gente tomar muito cuidado. De novo, é legal você ter um professor? Sim, você pode chegar muito longe. Se você estiver sob a alçada de um bom professor, você realmente pode chegar em voos muito elevados. Mas, se for um bom professor. Se for um professor complicado, tem que tomar muito cuidado. E aí o Zohar encerra esse ensinamento dizendo que, apesar de tudo que nós estamos falando, o professor por si só também não é garantia de nada. Se fosse assim, a gente ia ver que um professor, sei lá, que tem 100 alunos, todos os 100 alunos iam dar, digamos, muito certo.
E a gente sabe que não é o que acontece. Quando um professor, por exemplo, tem 100 alunos, às vezes você vê que, sei lá, 2, 3, 10 dão certo e 90 ficam para trás. Por quê? Porque o esforço pessoal do aluno sempre conta, né? Então, não é também a figura do professor a que define. Isso você pode pensar, professor, escola, né? Eu sempre penso isso quando a gente vê, quando eu vejo essas propagandas de cursinhos aprovação, né? Fala assim, aqui é o cursinho que mais aprova, tal, 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 tantas pessoas passaram no curso de medicina, de direito, não sei o quê. O quanto é o cursinho, o quanto é o esforço do aluno, né? Não é realmente o cursinho que faz isso. Tem o esforço do aluno. Então, aqui é a mesma coisa. Realmente o professor ajuda, mas ainda assim é o esforço do aluno. Você pode estar com o melhor professor. Se você for um aluno, digamos, folgado, né, que não faz o que deve, que não se empenha, que não se dedica, que não se envolve com a matéria, nada vai adiantar. Você está com o melhor professor, você não vai crescer espiritualmente. Então, no fundo, é uma harmonização aí de vários fatores, um complexo de vários fatores. Quando todos eles estão no ótimo, é mais fácil dar certo, mas ainda assim não quer dizer que vai dar, né? É uma alquimia muito sutil e que a gente tem que estar atento a todos os detalhes se a gente quiser crescer espiritualmente, mentalmente, porque lembra que a gente está falando de Binar, e aí a gente consegue chegar num nível espiritual bastante interessante. Um bom dia a todos e tudo de bom.